moçada do terceiro ano do Colégio de Integração, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre e nós vamos trabalhar sobre a globalização. Lembrem que essa foi a nossa primeira aula do ano. Lá no início do ano, nós trabalhamos com a globalização e, inclusive, com esta apresentação. Claro que é uma apresentação mais ampla. Hoje ela está um pouco mais enxuta. A gente vai trabalhar e explorar um pouco sobre o início, o surgimento da globalização, os seus vieses, os pilares desse processo, o que mudou no mundo, o que muda no mundo, né? Quais são as suas compreensões, se a globalização é positiva, é negativa, né? Quem são os principais pensadores da globalização no Brasil, né? Então é sobre isso que nós vamos trabalhar nesse momento. Nós estamos no capítulo 10 do material didático de vocês, no módulo 10, no capítulo 28, né? Globalização. Vão lendo o material lá. Então, globalização, pessoal. Globalização é um processo, analise a própria palavra globalização. Vejam lá que nós podemos dividir a palavra globalização em duas: global e ação. Ação é um movimento, uma ação que está sendo feita, e global, obviamente, envolve o mundo todo. Então é uma ação, um processo que envolve todo o globo, uma globalização. É a conexão do mundo inteiro, de todas as partes do mundo. Cito para vocês um exemplo. Algo que acontece na China, hoje, agora, nesse momento aí que você está assistindo a aula. Acontece qualquer coisa lá agora, em poucos segundos, minutos, que seja horas, nós estamos sabendo aqui no Brasil. Até o advento da globalização, isso levava muito tempo. Então as coisas hoje elas acontecem instantaneamente no mundo todo, né? Então veja, o mundo está todo conectado, inclusive dá a noção de que as distâncias são mais curtas, de que o mundo é menor. Hoje você consegue viajar para a Europa em poucas horas, para os Estados Unidos em poucas horas, até de barco, de navio, você consegue em poucas horas sair daqui da costa brasileira e atracar lá no porto, em algum porto dos Estados Unidos. Então é um processo muito rápido, pessoal. A globalização, quando começou? Essa é a pergunta. Normalmente quando você estuda a globalização, quando que esse processo começou? Para alguns, a globalização teve início lá com as grandes navegações do século XIV, XV. Né? É correto pensar isso? Deixo a teu critério. Mas é preciso analisar, ponderar a questão. Veja, como que a globalização ela se iniciou lá com as grandes navegações, na busca por novas terras e etc. Se o mundo inteiro, tal qual nós conhecemos hoje, nem era todo conhecido. A América não era conhecida, o interior do continente africano não era conhecido, boa parte da Oceania, a própria Antártida não era conhecida. Então você não conhecia o mundo todo, como é que você estava falando em globalização. Então esse é um ponto a ser levantado, a ser questionado. Entretanto, obviamente, né, esse é o momento em que nós temos aí a expansão do chamado velho mundo, né? Conhece-se cada vez mais temas, comercializa com diferentes áreas do globo. Os caras saem da Europa, vão buscar coisas na Oceania, passam no meio do caminho ali pela África, comercializam com algumas pessoas. Então começam a ter as primeiras trocas numa escala uma escala geográfica um pouco maior, né? Então é um ponto a ser levado em consideração. Entretanto, não é todo mundo que concorda que a globalização teve início com as grandes navegações. As fases da globalização. A globalização, principalmente se você considera que ela teve início lá nas grandes navegações, nós podemos separar ela em 5 fases. Então a primeira seria as grandes navegações, depois com a Revolução Industrial, que mudou toda a dinâmica do espaço geográfico, do modo como as pessoas se relacionavam, do modo como as pessoas viviam, produziam, como era feita a distribuição dos produtos. Isso a gente já viu ano passado, lá no terceiro bimestre, lembra lá? A segunda Revolução Industrial, que foi importantíssimo nesse contexto, acredito que possa ter sido de fato a gênese do processo de globalização. Lembra lá qual era o principal o combustível da segunda Revolução Industrial? O petróleo. O petróleo revolucionou principalmente a questão dos transportes, a navegação, depois foi desenvolvido os trens, o automóvel,
especificamente, até porque o produto da segunda revolução industrial era o automóvel, a indústria automobilística, então revolucionou, principalmente no campo dos transportes. A Segunda Guerra Mundial também foi importante, foi um marco, sobretudo pelos estudos feitos para a ocorrência, inclusive, da própria guerra, e na década de 80 e até o momento atual, esse recorte temporal, principalmente com o advento e aprimoramento dos meios da informática. É ali na década de 70, 80 que nós temos o famoso desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional do Milton Santos, que também tem a ver com a Guerra Fria, aquela disputa bélica e tecnológica entre Estados Unidos e os países que lhe apoiavam e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e impulsionou um grande desenvolvimento no campo da informática e também dos transportes. Então a comunicação se desenvolveu como nunca, as pessoas começaram a fazer transações econômicas e etc. a partir desse momento, desses adventos. Quais são os dois grandes vieses da globalização? O viés econômico, né? Busca se comercializar, vender. Por que o Brasil vende para a China? Porque a China vende para todo mundo. Por que os Estados Unidos comercializam com todo mundo, compra, vende e etc. Todas as relações comerciais visando a questão econômica. E outro aspecto é cultural, né? Impor a sua cultura, não imposição, não vou falar nesse momento de uma imposição, mas tentar difundir aí a cultura. Normalmente no processo de globalização há uma sobreposição de uma cultura, de uma determinada cultura em detrimento de outra, vende-se a cultura de um determinado grupo de países hegemônicos, e claro que também há pontos positivos em relação à cultura, que é o hibridismo cultural. Então vem lá o japonesinho, do Japão, obviamente, e na época do carnaval, o samba, e acha aquilo maravilhoso, e etc., e certamente leva para o seu país, ou mesmo o brasileiro, quando vai para lá, conhece uma série de aspectos culturais deles. Então há esse hibridismo cultural, um conhecimento de várias culturas. Entretanto, no que tange a questão cultural, existem problemas como um choque de culturas diferentes, e que muitas vezes leva à xenofobia, a algum tipo de preconceito ou aversão. Isso é um problema sério. Os pilares da globalização são o capital, dinheiro, tecnologia. Nós temos o consumo, fortemente difundido e incentivado pelo fenômeno da globalização, a formação dos blocos econômicos. Veja, a gente vai estudar isso mais adiante, mas veja que irônico, que contraditório. Nós vivemos num mundo global, em que as coisas aparentemente estão todas unidas, nós temos uma unificação do mundo, entretanto os blocos econômicos vão na contrapartida, formam uma regionalização, uma fragmentação do globo. A internacionalização de fluxos de capitais, a perspectiva neoliberal, isto é, o afastamento do Estado em relação às ações das empresas, do setor privado, e a grande expressão da globalização, que são as transnacionais. A gente vai estudar cada um desses itens aí posteriormente. Essas marcas aqui são ícones da globalização. Quem nunca usou ou não tem algum objeto que seja de alguma empresa como essa aí, consome algum produto de acordo com essas logomarcas expostas aí? Acredito que todo mundo. Até aproveito nesse momento, veja os utensílios que você usa, suas roupas, aonde que foram produzidas, seu tênis. Provavelmente você vai olhar, pô, seu tênis foi produzido no Vietnã, no Laos, em vários outros países, normalmente ali na Ásia ou na África, né? Ou às vezes partes deles foram produzidas em diferentes países. Então, isso é algo bem específico e característico da globalização. Como já havia mencionado, a globalização só tornou-se possível principalmente com o desenvolvimento dos transportes e da comunicação. Obviamente, isso fez com que houvesse o encurtamento das distâncias e isso facilitasse o intercâmbio de produtos, de pessoas e de informações e também de capital ao longo do mundo todo. Vantagens da globalização: diminuição das distâncias, compressão do tempo, segundo David Harvey, acesso a produtos mais baratos, então facilitou, isso melhorou inegavelmente a vida das pessoas. Então, hoje nós temos acesso a quase tudo, graças à globalização, os celulares que nós utilizamos.
Vê se aí se não é de uma marca chinesa, asiática ou de um outro país. Evidentemente que deve ser. Facilidade de comunicação, desenvolvimento científico e tecnológico e a flexibilização dos sistemas financeiros. Essas são algumas das vantagens do processo de globalização. Em relação às desvantagens, desigualdades sociais promovidas pela forma desigual que a globalização desenvolve em diferentes locais, vamos explorar isso mais adiante. A predominância de determinada cultura em detrimento de outra, como já mencionado, a falta de emprego, flexibilização de leis trabalhistas e a especulação financeira e, obviamente, as questões ambientais, que hoje não envolvem mais a escala local, e sim o planeta como um todo. Quem lembra do ano passado das queimadas na Amazônia? Todo mundo discutindo, vários países, na ONU, etc. Era algo específico do Brasil, que não estava discutindo. A questão era uma questão doméstica, nossa, mas que todo mundo discutiu. A lei mudou. Para Milton Santos, uma das grandes expressões no que se refere à globalização no Brasil, ele entende a globalização como fábula, também como explorar isso mais adiante, mas era uma globalização que ela é falsa, ela não é o que parece. A globalização com perversidade, ela favorece alguns e outros não, judia de alguns. E uma outra globalização seria uma possibilidade de uma outra forma de globalização. É uma globalização diferente da instaurada no momento atual. E era isso, e até uma boa aula, e vá estudando, vá lendo o material, vá procurando materiais na internet e nos vemos na aula a seguir. Abraço a todos.